O Egito é uma dádiva do Nilo. A dependência que essa civilização apresenta em relação ao Nilo e suas cheias é absoluta. O rio corre pelo platô desértico do norte da África, estendendo-se pelo território egípcio. Suas cheias anuais de julho a novembro tornam agricultáveis essa faixa de terra. Além disso, as cheias do rio Nilo são regulares e muito menos destruidoras do que as do rio Tigres e Eufrates. Em sequência disso, o sistema de irrigação artificial egípcio foi mais tardio e menos complexo que o mesopotâmico. Mas o caráter extremamente regular das cheias do Nilo facilitou sensivelmente a ocupação da região e a sobrevivência dos povos que ali se dirigiram. Os primeiros grupos humanos no Egito eram de origem amita, ou seja, indivíduos dos amitas, povos africanos que pertencem à raça geográfica europeia, ou seja, caucasoide. A maioria dos amitas é alta e possui nariz pequeno e pele amorenada. Esse grupo fixava-se no vale durante o Neolítico e organizavam-se com comunidades autônomas denominadas nomos. Verificou-se a partir daí um fenômeno comum a essas civilizações do Médio Oriente, a necessidade de melhorar e executar as obras de irrigação, gerando um processo de unificação política. No Egito, essa ocorrência levou à reunião dos nomos por volta de 3500 a.C. sobre os reinos do Alto Egito, que era o sul, e do Baixo Egito, que era o delta. Por volta de 3200 a.C., Menes ou Namer, governante do Alto Egito, impôs a unificação dos reinos, tornando-se o primeiro faraó. O antigo império de 3200 a 2300 a.C. Com a unificação territorial e política efetuada por Menes, inicia-se o período dinástico da história egípcia, com o estabelecimento da capital do império primeiro em Tinis e depois, por volta de 2800 a.C., na cidade de Mênfis. O primeiro ano em que a capital do Egito estava em Tinis é denominado período tinita. Quando a capital egípcia muda para a cidade de Mênfis, é denominado período menfita. Os sucessores de Menes organizaram um sistema monárquico despótico e altamente burocratizado, de caráter teocrático. Durante o período menfita, entre 2700 e 2600 a.C., foram edificadas as regiões pirâmides de Quéops, Quefren e Miquerinos na região de Gizé. Elas simbolizavam o poder e a força dos faraós da quarta dinastia. Após longa instabilidade político-social, por volta de 2300 a.C., o Egito passou por um período de enfraquecimento do poder central e de fortalecimento dos nomarcas, os chefes dos nomos, o que ocasionou constantes lutas internas, revoltas sociais e desorganização da produção. O Médio Império, de 2000 a 1750 a.C. Durante esse período, o faraó recuperou seu poder, restabelecendo a unidade do império, agora com capital na cidade de Tebas. Os faraós, principalmente o da 12ª dinastia, ordenaram a execução de novas obras de irrigação, que ampliaram a área agricultável e devolveram a prosperidade ao império. Por volta de 1800 a.C., o Egito sofreu a penetração dos hebreus semitas e a invasão dos hicsos originários da Ásia Menor, passando pela primeira vez pela dominação estrangeira.
Os Hicsos, usando cavalos, carros de guerra e armas de ferro, até então desconhecidos no Vale do Nilo, estabeleceram-se na região do Delta e controlaram o país por quase 2 séculos, isolando os faraós em Tebas. O Novo Império, de 1580 a 662 a.C. A dominação dos Hicsos despertou entre os egípcios um sentimento nacionalista e militarista, que resultou na expulsão dos invasores em 1580 a.C., sob a liderança do faraó Amoses I, e na posterior escravização dos hebreus, que só puderam deixar o país em cerca de 1250 a.C., no episódio conhecido como Êxodo. O Novo Império marcou o apogeu da civilização egípcia. Tutumes III deu ao império sua maior expansão territorial, ampliando-o até o rio Eufrates, na Mesopotâmia. Ramsés II derrotou os hititas da Batalha de Hadesh, assegurando o domínio sobre a Palestina e a Síria. Claramente militarista e expansionista, o Egito tornou-se o primeiro império mundial, enquanto as novas riquezas obtidas permitiram a construção dos magníficos templos de Luxor e Karnak. Digna de menção também foi a revolução religiosa monoteísta realizada por Amenófis IV. O faraó, provavelmente para anular o poder e a autoridade da camada sacerdotal, instituiu o culto monoteísta ao deus Atom, simbolizado pelo disco solar, chegando a mudar seu nome para Akhenaton, aquele que agrada a Atom. Anulada após sua morte pelos sacerdotes que restabeleceram o politeísmo tradicional, a reforma legou aos hebreus as raízes do seu monoteísmo. Após 1100 a.C., o império conheceu um longo período de decadência. Governantes autônomos e rivais instalaram-se no Alto e no Baixo Egito. A camada sacerdotal passou a ignorar o poder dos faraós e o exército, composto em sua maioria por mercenários estrangeiros, deixou de obedecer ao poder central. As conquistas externas foram sendo progressivamente perdidas e o país acabou conquistado pelos assírios, sob o comando de Assurbanipal, em 622 a.C. O Renascimento Saíta, de 650 a 525 a.C. Em 650 a.C., Psamético I, governador da cidade de Sais, libertou o país dos assírios, dando início ao último período de independência política do Egito. O florescimento econômico e cultural, apesar de brilhante, foi efêmero. Em 525 a.C., o Egito foi conquistado pelo rei persa Cambises, transformando-a em uma mera província do Império Persa. Posteriormente, passou pela dominação de macedônios, romanos, bizantinos, árabes, turcos e ingleses, recuperando sua autonomia apenas no século XX. Aspectos econômicos. A agricultura constitui-se na principal e definidora atividade econômica no Antigo Egito. Naturalmente, ela assumiu o caráter de uma agricultura de regadio, diretamente ligada às águas e às obras hidráulicas que tornavam possível o controle sobre essas águas. No Antigo Egito, a organização das atividades produtivas era uma atribuição do Estado, detentor da maioria das terras férteis. Através de uma rígida estrutura repressiva, a população camponesa era subjugada ao poder do faraó, pagando impostos em produto ou em trabalho, em uma estrutura a qual chamamos de servidão coletiva. Esses tributos permitiam ao Estado apropriar-se do excedente de produção e contar com uma mão de obra numerosa e gratuita para a construção de grandes obras, templos ou depósitos para estocagem.
O controle sobre esse excedente e sobre o trabalho era realizado por uma ampla burocracia estatal, diretamente controlada pela nobreza e pela casta sacerdotal, as quais se confundem na sociedade egípcia. Esse controle foi exercido, inclusive, sobre as poucas propriedades privadas que existiram no Egito em alguns momentos. Em épocas de cheia no Nilo, quando a agricultura tornava-se impossível, era comum o Estado requerer camponeses nas comunidades de aldeia para o trabalho em obras como diques, palácios, canais de irrigação e templos. O Egito era praticamente autossuficiente com relação às matérias-primas básicas de que sua economia necessitava, como metais como ouro, cobre e estanho, e pedras para a construção. Além disso, em todo seu território, sem especializações produtivas regionais, cultivava cereais, especialmente trigo e cevada, frutas, verduras, legumes, linhos, papiro. Mantinha também rebanhos de gado, bovino, suíno, ovino e caprino, e criava aves em cativeiro, como patos, gansos, pombos e codornas. Em função dessa autossuficiência, não ocorreu um incentivo para o crescimento da produção artesanal para trocas, nem houve a monetarização da economia. O artesanato foi centrado em algumas cidades de grande porte, como Tebas, Mênfis e Tanis, sendo sua produção quase total destinada ao Estado, para decoração de palácios ou templos, para o próprio consumo da família real e da alta burocracia. Como não se monetarizou na economia egípcia, os objetos eram trocados por outros objetos, e o Estado remunerava seus numerosos funcionários em espécie. Os aspectos socioculturais. Rigidamente dividida em camadas estratificadas, a sociedade egípcia foi marcada pelo imobilismo, tendo uma estrutura piramidal. No ápice ficavam o faraó e sua família. O casamento entre irmãos era a regra. Abaixo estavam os sacerdotes, os altos burocratas e os aristocratas, descendentes dos antigos nomarcas. Mais abaixo localizavam-se os militares e os escribas. Seguia-se depois uma camada média composta por artesãos e comerciantes, e na base encontravam-se os camponeses e os escravos, poucos numerosos, quase sempre prisioneiros de guerra. O elemento cultural mais dinâmico dessa sociedade foi expresso pela religião, de caráter politeísta e antropomórfica. Tinha como principais divindades Osíris, Amon-Ra, Ísis, Horus, Apis e Anubis, e quase uma centena de deuses menores, originários de cultos locais pré-dinásticos. A crença na vida após a morte desenvolveu o culto aos mortos e a técnica de mumificação de cadáveres, sendo quase exclusivamente a única responsável pelas manifestações arquitetônicas e artísticas egípcias, além de favorecer um notável desenvolvimento da medicina. O Egito desenvolveu 3 tipos de escrita: uma sagrada, originária pelo período pré-dinástico, a hieroglífica, uma versão simplificada da primeira, a hierática, utilizada em documentos administrativos, e a demócrita, de caráter mais popular e simplificado. A decifração da escrita egípcia foi obra de Champollion, orientalista francês, que foi o primeiro a decifrar os hieróglifos egípcios a partir de um lápide encontrada por um soldado de Napoleão Bonaparte na região de Roseta, no Delta, em 1799.